Eclesiastes, capítulo 1. Estas são as palavras do Mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Tudo é tão passageiro, diz o Mestre, completamente passageiro. Tudo parece um sopro, uma ilusão que escapa entre os dedos. O que realmente ganhamos com todo o esforço que temos debaixo do sol? Gerações vêm e vão, mas a terra permanece firme, sempre ali. O sol nasce, o sol se põe, e logo corre de volta ao ponto onde nascerá de novo. O vento sopra em direção ao sul, depois gira para o norte, dá voltas e mais voltas e continua seu caminho circular. Os rios correm para o mar, mas o mar nunca se enche. Eles seguem o ciclo, voltando sempre ao mesmo lugar. Tudo isso é cansativo, tão intenso que nem conseguimos colocar em palavras. Os olhos nunca se satisfazem com o que vem, nem os ouvidos com o que ouvem. O que aconteceu antes é o que acontece agora. O que se faz hoje já foi feito antes. Nada é realmente novo debaixo do sol. Alguém pode até dizer, veja, isto é novo, mas na verdade, tudo isso já existia há muito tempo, muito antes de nós. As coisas antigas são esquecidas, e o que está por vir também será esquecido pelas próximas gerações. Eu, o Mestre, fui rei em Israel, em Jerusalém. E me dediquei de coração a buscar e entender, com sabedoria, tudo o que acontece debaixo do céu. É uma tarefa difícil, um peso que Deus confiou à humanidade para que se envolva e reflita. Observei tudo o que é feito debaixo do sol e percebi, é tudo como correr atrás do vento, um vazio cheio de inquietação. O que está torto não se pode endireitar, e o que está faltando não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo, veja, me tornei alguém importante, mais sábio do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Experimentei profundamente o saber e o entendimento. Então me dediquei a compreender tanto a sabedoria quanto os erros e os absurdos da vida, e descobri que até isso é uma inquietação da alma. Quanto mais sabedoria se tem, maior o cansaço, e quanto mais se sabe, mais se sente a dor. Eclesiastes, capítulo 2. Eu disse a mim mesmo, vamos lá, vou buscar a alegria, vou experimentar o prazer da vida. Mas logo percebi que isso também era passageiro e vazio. Sobre o riso, pensei, é loucura. E sobre a alegria, de que adianta tudo isso? Decidi então explorar o prazer através do vinho, mas mantendo a lucidez e a sabedoria no coração. Quis ver se havia algum sentido em me entregar à diversão, se existia algo realmente bom para o ser humano fazer durante seus poucos dias de vida. Realizei grandes obras, construí casas, plantei vinhedos. Criei jardins e hortas, onde plantei árvores frutíferas de todos os tipos. Fiz reservatórios de água para irrigar os bosques onde cresciam as árvores. Comprei servos e servas e tive muitos empregados nascidos em minha casa. Também acumulei rebanhos, bois e ovelhas, mais do que qualquer um que viveu em Jerusalém antes de mim. Juntei prata, ouro e tesouros de reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e busquei todos os prazeres que o coração humano deseja, até música e diversão. Tornei-me uma pessoa importante, maior do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E mesmo com tudo isso, minha sabedoria continuava comigo. Não neguei nada que meus olhos quisessem, nem privei meu coração de alegria. Me senti feliz por tudo o que realizei, e essa foi a minha recompensa por tanto esforço. Mas, ao olhar para tudo o que tinha feito e para o esforço que coloquei em cada projeto, vi que tudo era como correr atrás do vento. Nada fazia sentido, não havia ganho real debaixo do sol. Então, me voltei para refletir sobre a sabedoria, a loucura e a tolice. Afinal, o que pode fazer alguém que vem depois de mim?
apenas repetir o que já foi feito. E percebi que a sabedoria vale mais do que a tolice, assim como a luz é melhor que a escuridão. Quem é sábio enxerga com clareza, mas o tolo caminha na escuridão. No entanto, percebi que o mesmo destino espera a ambos. Então pensei, se eu e o tolo vamos ter o mesmo fim, qual é o sentido de ser mais sábio? E concluí, isso também é vaidade. Afinal, o sábio não será mais lembrado do que o tolo. Tudo será esquecido com o tempo, e tanto o sábio quanto o tolo morrem do mesmo jeito. Foi então que me cansei da vida. Tudo o que acontece debaixo do sol me pareceu inútil, pesado, apenas frustração e vazio. Também passei a rejeitar todo o trabalho que havia feito, pois sabia que tudo aquilo acabaria nas mãos de alguém que viria depois de mim. E quem garante que ele será sábio? Pode ser tolo, e ainda assim herdará tudo o que construí com tanto esforço e dedicação. Isso também é vaidade. Isso me levou ao desânimo. Fiquei profundamente desapontado com todo o esforço que tive debaixo do sol. Porque há pessoas que trabalham com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas acabam deixando tudo para alguém que nem participou disso. Isso é injusto e frustrante. Afinal, o que o ser humano realmente ganha com tanto esforço e ansiedade? Seus dias são cheios de tensão, e até de noite sua mente não descansa. Isso também é vaidade. No fim, percebi que o melhor mesmo é comer, beber e aproveitar o fruto do seu trabalho. E entendi que isso é presente de Deus. Quem pode desfrutar a vida mais do que eu? Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Mas aos que vivem sem propósito, ele dá apenas o peso de trabalhar e juntar riquezas, para depois entregá-las a quem vive com retidão. Isso também é vaidade, é como correr atrás do vento. Eclesiastes, capítulo 3. Tudo na vida acontece no momento certo. Existe um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer e um tempo de morrer. Um tempo de plantar e outro de colher o que foi plantado. Um tempo de ferir e um tempo de curar. Um tempo de destruir e outro de construir. Um tempo de chorar e um tempo de sorrir. Um tempo de luto e um tempo de dançar. Um tempo de espalhar pedras e um tempo de juntá-las. Um tempo de abraçar e outro de se afastar dos abraços. Um tempo de procurar e um tempo de deixar para lá. Um tempo de guardar e outro de jogar fora. Um tempo de rasgar e outro de costurar. Um tempo de silêncio e um tempo de falar. Um tempo de amar e um tempo de rejeitar. Um tempo de guerra e um tempo de paz. Afinal, que vantagem tem a pessoa de tanto trabalhar? Percebi que Deus nos deu o trabalho como forma de aprendizado e crescimento. Ele fez tudo belo no seu tempo. Colocou no coração humano o anseio pela eternidade. Mas mesmo assim, ninguém consegue entender completamente o que Deus faz, do começo ao fim. Já compreendi que a melhor coisa que podemos fazer é viver com alegria e fazer o bem enquanto temos tempo. Comer, beber e aproveitar os frutos do nosso trabalho, isso é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanece para sempre. Nada pode ser acrescentado ou tirado. Ele faz assim para que todos reconheçam sua grandeza. O que existe hoje já existiu antes. O que ainda virá também já aconteceu. E Deus julga tudo o que passou. Debaixo do sol, vi que onde devia haver justiça, havia injustiça, e no lugar do juízo, havia maldade. Então disse comigo mesmo: Deus julgará tanto o justo quanto o injusto, porque há um tempo certo para cada ato e para cada decisão. Também pensei sobre a condição humana. Deus nos mostra que por nós mesmos somos frágeis como os animais. Porque o que acontece com os seres humanos também acontece com os animais. Todos morrem, todos têm o mesmo fôlego de vida. E no fim das contas, não há vantagem real. Tudo é passageiro. Todos retornam ao mesmo lugar.
Vieram do pó e ao pó voltarão. Quem pode dizer com certeza que o espírito humano sobe e o dos animais desce ao chão? Por isso concluí: o melhor é o ser humano aproveitar ao máximo o que faz, porque essa é a sua parte. Quem poderá trazê-lo de volta para ver o que acontecerá depois dele? Eclesiastes, capítulo 4. Depois, olhei ao redor e percebi todas as formas de opressão que existem debaixo do sol. Vi o choro dos que são oprimidos e percebi que eles não têm ninguém que os console. A força está do lado dos opressores e, mesmo assim, ninguém oferece consolo a quem sofre. Por isso, pensei que os que já morreram estão em uma condição melhor do que os que ainda vivem. E mais feliz ainda é quem nem chegou a nascer, pois não viu as injustiças e maldades que se fazem neste mundo. Também percebi que muitos se dedicam ao trabalho e se esforçam para fazer bem feito. Mas isso muitas vezes desperta a inveja dos outros. Mais uma vez, tudo isso é vaidade e um vazio que só desgasta a alma. O tolo cruza os braços e acaba consumindo a si mesmo. É melhor ter pouco, mas viver em paz, do que ter muito e viver exausto, angustiado por dentro. Mais uma vez voltei a refletir e percebi quanta futilidade há debaixo do sol. Vi alguém completamente só, sem filhos, sem irmãos, trabalhando sem parar, sem nunca se sentir satisfeito com o que tem, e sem se perguntar: para quem estou fazendo tudo isso? Por que estou abrindo mão de aproveitar a vida? Isso também é vaidade, um esforço cansativo e sem sentido. É melhor ter companhia do que caminhar sozinho. 2 pessoas trabalhando juntas colhem melhores resultados. Se uma cair, a outra ajuda a se levantar. Mas quem está só, se cair, não tem quem o ajude. E se 2 pessoas dormem juntas, elas se aquecem. Mas como alguém pode se aquecer sozinho? Sozinho é mais fácil ser vencido, mas 2 podem resistir. E um cordão trançado com 3 voltas é muito mais difícil de romper. É melhor ser jovem, pobre e sábio, do que um rei velho e teimoso que já não aceita conselhos. Pode-se sair da prisão e chegar ao trono, enquanto o outro, mesmo nascido em berço de ouro, pode acabar na pobreza. Vi todo o povo sob o sol acompanhar o jovem que assumirá o trono no lugar do outro. Incontáveis foram os que vieram antes dele, mas nem assim os que vierem depois se alegrarão com ele. No fim, isso também é vaidade e vazio, mais uma aflição para o espírito. Eclesiastes, capítulo 5. Ao entrar na casa de Deus, vá com respeito e atenção. Ouvir com o coração aberto é melhor do que oferecer palavras vazias ou rituais de quem não entende o que faz, pois esses, sem perceber, acabam fazendo o mal. Não fale apressadamente, nem diga qualquer coisa diante de Deus sem refletir. Lembre-se, Deus está nos céus e você na terra. Por isso, escolha bem as suas palavras, que sejam poucas, mas sinceras. Assim como o excesso de atividades traz sonhos confusos, o excesso de palavras revela a tolice de quem não pensa antes de falar. Se você fizer um voto a Deus, cumpra-o sem demora. Ele não se agrada de promessas vazias. Se prometeu, então seja fiel e cumpra. É melhor não fazer promessas do que prometer e não cumprir. Não use palavras para justificar erros ou enganar a si mesmo. Não diga diante de Deus que foi apenas um engano. Por que provocar a ira do Senhor e colocar em risco tudo o que você construiu?
Assim como os sonhos em excesso podem ser ilusões, falar demais também pode nos afastar do que importa. Por isso, tenha reverência por Deus. Se você vir injustiça, opressão ou corrupção em algum lugar, não se surpreenda. Acima dos poderosos há outros mais poderosos, e acima de todos está Deus, que tudo vê. No fim das contas, a terra é útil para todos. Até o rei depende do alimento que vem do campo. Quem ama o dinheiro nunca se satisfaz. Quem busca riquezas sem limites jamais se sente completo. Isso também é vaidade. Quando os bens aumentam, aumentam também os que consomem. E no fim, o dono só os observa passar, sem real proveito. O sono de quem trabalha com honestidade é tranquilo, comendo pouco ou muito. Mas a fartura do rico não o deixa descansar. Vi um grande mal neste mundo: riquezas acumuladas apenas para trazer dor a quem as guardou. E muitas vezes essas riquezas desaparecem por azares da vida, e mesmo tendo filhos, nada lhes sobra de herança. Nu viemos ao mundo, e nu partiremos. Nada levaremos do nosso esforço e dos bens conquistados. Isso também é um mal triste. Assim como veio, assim vai embora. No fim, o que ganha a pessoa com tanto esforço se tudo se perde como vento? Passa a vida inteira na escuridão, cheio de preocupações, com dores, angústias e raiva acumulada. Mas há algo que percebi como realmente bom e bonito: aproveitar a vida, comer, beber e desfrutar com gratidão o fruto do próprio trabalho, durante os dias que Deus nos dá debaixo do sol. Essa é a verdadeira porção da vida. E se alguém recebe de Deus riquezas e bens, e também a capacidade de apreciá-los, viver com alegria e colher os frutos do seu esforço, isso é um presente divino. Pois quem vive assim, com o coração cheio de gratidão e alegria, nem percebe a passagem dos dias, porque Deus preenche a sua vida com satisfação e paz. Eclesiastes, capítulo 6. Debaixo do sol, percebi algo triste que acontece com frequência entre os homens. Às vezes, Deus dá a uma pessoa riquezas, bens e honra. Ela tem tudo o que deseja, mas não tem a capacidade de desfrutar disso. Outros é que acabam aproveitando o que era dela. Isso é vaidade, uma dor profunda, uma perda sem sentido. Imagine alguém que tenha 100 filhos e viva muitos anos, com uma vida longa e cheia de dias. Mas se essa pessoa nunca sentir satisfação verdadeira e nem tiver sequer um enterro digno, posso dizer, teria sido melhor nunca ter nascido. Porque quem nunca nasceu vem ao mundo em silêncio, e em silêncio parte. Seu nome fica escondido nas sombras, sem jamais brilhar à luz do sol. Mesmo sem conhecer nada da vida, essa existência breve tem mais paz do que quem vive muito, mas nunca encontra contentamento. E mesmo que alguém vivesse 2000 anos sem jamais experimentar o bem, no fim, não chegariam todos ao mesmo lugar? Todo o esforço humano é para sobreviver, para alimentar-se, mas o desejo nunca é completamente saciado. No final, que vantagem tem o sábio sobre o tolo? E o pobre que aprendeu a viver com sensatez, ganha algo a mais? Melhor é aproveitar o que se tem diante dos olhos do que viver perseguindo desejos que nunca se realizam. Isso também é vaidade e esgota o espírito. Tudo o que existe já tem nome, já se sabe o que é o ser humano, e que ele não pode discutir com Deus, que é mais forte do que ele. Quanto mais palavras e explicações, mais confusão e frustração. No fim das contas, o que realmente aproveita o ser humano? Quem pode saber o que é bom de verdade nesta vida passageira, nessa existência breve e cheia de incertezas, como uma sombra que passa? E quem poderá contar o que virá depois, quando partirmos deste mundo?
Eclesiastes, capítulo 7. É melhor ter uma boa reputação do que usar o melhor perfume. E o dia da morte pode ser mais significativo do que o dia do nascimento. Ir a um velório é mais proveitoso do que ir a uma festa. Ali, a gente se lembra de como a vida é passageira, e isso toca o coração dos vivos. A dor pode ensinar mais do que o riso. É na tristeza do rosto que o coração amadurece. Os sábios refletem sobre o fim da vida, mas os tolos vivem como se a diversão fosse tudo o que importa. Vale mais ouvir a repreensão de um sábio do que escutar músicas e elogios vazios vindos de tolos. Porque o riso do tolo é como estalos de espinhos queimando sobre a panela, barulhento mais inútil. Isso também é vaidade. A opressão pode enlouquecer até mesmo o sábio, e o suborno corrompe até os melhores corações. Melhor é o fim das coisas do que o começo, e melhor ter paciência do que ser orgulhoso e impulsivo. Não se irrite com facilidade. A raiva mora no coração dos tolos. Não fique dizendo, os tempos antigos eram melhores do que hoje. Esse tipo de pensamento não vem da sabedoria. A sabedoria é tão valiosa quanto uma boa herança, e traz benefícios para quem a recebe. Tanto o dinheiro quanto a sabedoria podem servir de proteção. Mas a sabedoria tem uma vantagem maior. Ela dá vida a quem a possui. Observe a obra de Deus. Quem pode endireitar o que ele decidiu deixar torto? Aproveite os dias bons com alegria. E nos dias difíceis, pare e reflita. Deus fez tanto um quanto o outro, para que o ser humano não saiba o que o futuro reserva. Vide tudo nessa vida passageira. Pessoas justas que morreram cedo, e gente má que viveu por muitos anos. Não tente ser excessivamente justo, nem queira ser o mais sábio de todos. Isso pode acabar te destruindo. Mas também não viva de forma imprudente ou maldosa. Por que correr o risco de encurtar sua vida? Encontre o equilíbrio. Segure firme os dois lados, pois quem respeita a Deus escapa dos extremos. A sabedoria dá mais força ao sábio do que 10 líderes fortes numa cidade. Ninguém na terra é perfeitamente justo. Todos erram, mesmo quando fazem o bem. Não leve tão a sério tudo o que as pessoas dizem. Você pode acabar ouvindo alguém próximo te criticar. Afinal, você mesmo sabe quantas vezes já falou mal dos outros. Tentei colocar tudo isso à prova com sabedoria. Disse a mim mesmo, vou me tornar sábio. Mas percebi o quanto isso ainda está longe de mim. O que já aconteceu é profundo e misterioso. Quem pode entender completamente? Dediquei meu coração a buscar, investigar e compreender a sabedoria, a razão das coisas. E descobri que a maldade é insensatez e a tolice é uma loucura destrutiva. Descobri algo mais amargo do que a morte: a mulher que envolve com armadilhas, cujo coração é uma rede e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus escapa dela, mas o pecador acaba preso em seus laços. Veja, diz o pregador, comparei várias coisas para tentar entender a verdade. Mas ainda estou buscando e não encontrei tudo o que procuro. Encontrei um homem entre 1000 que se destacava, mas nenhuma mulher entre todas aquelas que observei. Aqui está o que de fato compreendi. Deus criou o ser humano para ser íntegro, mas eles escolheram seguir seus próprios caminhos e inventar suas próprias artimanhas. Eclesiastes, capítulo 8. Quem é como o sábio? Quem sabe explicar as coisas com clareza? A sabedoria transforma o semblante de uma pessoa, suavizando até mesmo seu olhar mais duro. Por isso, eu digo, respeite a autoridade do rei, especialmente por causa do compromisso que você fez diante de Deus. Não abandone depressa a presença do rei, nem insista em fazer algo errado, pois ele tem liberdade para agir como quiser. A palavra do rei tem peso e autoridade. Quem pode questioná-lo dizendo, o que está fazendo? Quem obedece às ordens não se expõe ao perigo, e o sábio sabe reconhecer o tempo certo e a maneira certa de agir. Para cada situação, existe um momento apropriado e uma decisão justa.
E isso é importante, porque a vida por vezes pesa sobre nós. Ninguém sabe o que está por vir, nem quando acontecerá, e não há quem possa nos explicar isso com certeza. Ninguém tem controle sobre o vento ou sobre o próprio fôlego da vida. Também não temos poder sobre o dia da nossa morte. Na batalha da vida não há dispensa, e nem a maldade livra quem vive no erro. Refleti sobre tudo isso ao observar como as pessoas vivem debaixo do sol. Há momentos em que um ser humano domina sobre outro, e isso, muitas vezes, termina mal. Também vi o caso de pessoas más que foram enterradas com honra. Elas frequentavam os lugares sagrados, saíam e entravam com naturalidade, mas logo foram esquecidas nas cidades onde agiram assim. Isso também é vaidade. Quando a justiça não é feita logo depois do erro, o coração humano se sente encorajado a continuar no mal. Mesmo que alguém pratique o mal repetidamente e ainda tenha uma vida longa, eu sei com toda a convicção que vai terminar bem para quem respeita e reverencia a Deus. Já para os que rejeitam a Deus, o destino não é bom. Seus dias serão curtos, como uma sombra que logo desaparece, pois não se curvam diante do Senhor. Há ainda uma injustiça estranha na terra. Pessoas boas que colhem o que os maus mereciam e pessoas más que recebem o que seria justo para os bons. Isso também é vaidade. Por isso, eu cheguei à conclusão de que é bom desfrutar da vida. Comer, beber e se alegrar é o melhor que o ser humano pode fazer debaixo do sol. Isso traz leveza à rotina e sentido ao trabalho durante os dias que Deus nos dá. Quando me dediquei a entender a sabedoria e observar o esforço humano na terra, mesmo sabendo que há quem nem dorme de tanto trabalhar, percebi que ninguém é capaz de compreender completamente o que Deus está fazendo debaixo do sol. Por mais que nos esforcemos para entender, não conseguimos alcançar. E mesmo o sábio que diz que sabe, na verdade não consegue captar tudo. Eclesiastes, capítulo 9. Refleti profundamente sobre tudo isso e cheguei a esta conclusão: os justos, os sábios e tudo o que fazem estão nas mãos de Deus. Mas, mesmo assim, o ser humano não consegue prever se será amado ou rejeitado. Tudo o que vive está diante dele, incerto. A vida trata a todos de forma parecida. O mesmo acontece com o justo e o injusto, com o bom e o mal, com quem é puro e quem não é, com quem adora a Deus e quem não o faz. Quem vive corretamente e quem vive no erro passam por situações semelhantes. Isso é o que há de mais confuso em tudo que se vê debaixo do sol. Todos enfrentam o mesmo destino. Além disso, o coração humano está cheio de maldade e confusão durante a vida. E no fim, todos vão para o mesmo lugar, a morte. Ainda assim, há esperança para quem está vivo, porque, como se diz, é melhor um cachorro vivo do que um leão morto. Os vivos têm consciência de que um dia morrerão, mas os mortos não sabem mais de nada. Eles não recebem mais recompensa e logo são esquecidos. Seus sentimentos, amor, ódio, inveja, já desapareceram. Eles não participam mais de nada do que acontece debaixo do sol. Por isso, viva bem, coma com alegria o seu pão e beba o seu vinho com o coração em paz. Deus já aprovou o seu modo de viver. Que suas roupas estejam sempre limpas e que nunca falte óleo perfumado sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com quem você ama, todos os dias desta existência passageira que Deus lhe deu debaixo do sol. Sim, mesmo essa vida breve é um presente. Viva-a com alegria e valorize o trabalho que você tem enquanto pode. Tudo o que estiver ao seu alcance fazer, faça com dedicação e esforço. Porque na morte, para onde todos nós vamos, não existe mais ação, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Também percebi outra coisa.
Nem sempre os mais rápidos vencem a corrida, nem os mais fortes ganham a batalha. A sabedoria nem sempre garante pão, nem a inteligência assegura riqueza ou reconhecimento. Tudo depende do tempo certo e das oportunidades que surgem para cada um. Mas ninguém sabe quando será sua hora. Somos como peixes presos de repente numa rede, ou como passarinhos apanhados em uma armadilha. Assim também, os seres humanos são surpreendidos pelos dias difíceis que chegam sem aviso. Vi algo que considero uma grande lição de sabedoria debaixo do sol. Havia uma cidade pequena, com poucos moradores, e um grande rei veio contra ela, cercando-a com poder e construindo fortificações ao seu redor. Mas ali se encontrava um homem simples, pobre, mas muito sábio, e foi com sua sabedoria que ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou dele depois. Ainda assim, eu digo, a sabedoria vale mais do que a força. Mesmo que a voz do sábio pobre seja ignorada, sua sabedoria tem mais valor do que o grito dos poderosos insensatos. As palavras ditas com calma por um sábio merecem mais atenção do que os gritos de um tolo que está no comando. A sabedoria é mais eficaz que armas de guerra, mas basta um só pecador para estragar muita coisa boa. Eclesiastes, capítulo 10. Assim como uma única mosca morta estraga o melhor dos perfumes, uma pequena tolice pode manchar a reputação de alguém conhecido por sua sabedoria e honra. A mente da pessoa sábia a guia para o caminho certo, enquanto a do tolo a desvia para o erro. E mesmo nas tarefas mais simples, a falta de sensatez do tolo fica evidente, e ele acaba mostrando a todos a sua própria insensatez. Se a raiva de uma autoridade se voltar contra você, mantenha a calma e não abandone seu posto. Uma atitude serena tem o poder de acalmar grandes conflitos. Há outro mal que observei neste mundo, um erro que parece vir de quem governa. A tolice é promovida a altas posições, enquanto pessoas de valor são deixadas em lugares de pouca importância. Vi pessoas sem preparo ocupando cargos de liderança, enquanto líderes natos eram tratados como se não tivessem valor algum. Quem cava um buraco pode acabar caindo nele. Quem derruba um muro pode ser surpreendido por um perigo escondido. Quem trabalha com pedras pesadas pode se machucar com elas, e quem racha lenha se expõe ao risco. Se o machado está cego e não é afiado, é preciso usar muito mais força. A sabedoria, no entanto, é a chave para facilitar o caminho e garantir o sucesso. De que adianta um encantador de serpentes se a cobra morde antes? Da mesma forma, um falador habilidoso, mas mal intencionado, não traz benefício algum. As palavras de uma pessoa sábia trazem aceitação e favor, mas a boca do tolo o leva à própria ruína. Suas conversas começam com um pouco de tolice e terminam em uma loucura perigosa e sem sentido. O tolo fala sem parar, como se soubesse de tudo, mas a verdade é que ninguém sabe o que o futuro reserva e ninguém pode prever o que virá depois. O esforço do tolo o esgota, pois ele se cansa até com as tarefas mais simples, como se não soubesse nem o caminho para casa. Pobre da nação cujo líder é imaturo e cujos governantes começam o dia em festas e banquetes. Mas feliz é a terra, cujo rei vem de uma linhagem nobre e cujos líderes se alimentam na hora certa para ganhar forças para o trabalho e não para se embriagar. A preguiça enfraquece as estruturas e a falta de iniciativa faz com que a casa inteira tenha goteiras. A negligência leva tudo à ruína. As festas são feitas para nos dar alegria e o vinho para alegrar a vida, mas é o dinheiro que, no fim das contas, viabiliza quase tudo.
Não fale mal da autoridade, nem mesmo em pensamento. Não critique os ricos, nem mesmo na privacidade do seu quarto. Pois, como se diz, as paredes têm ouvidos, e uma palavra dita em segredo pode de alguma forma chegar a quem não deve. Eclesiastes, capítulo 11. Seja generoso como quem lança pão sobre as águas, pois, mesmo que demore, o bem que você faz encontrará um caminho de volta para você. Divida o que você tem com várias pessoas, em 7 ou 8 partes, pois você nunca sabe que dificuldades podem surgir no futuro e precisar de uma mão amiga. Assim como as nuvens cheias trazem a chuva e uma árvore permanece no lugar onde cai, certas coisas na vida seguem seu curso natural. Há realidades que devemos aceitar. Se você ficar esperando pelas condições perfeitas, o vento certo para plantar, o céu sem nuvens para colher, você nunca vai começar nada. A vida exige ação, mesmo na incerteza. Da mesma forma que não entendemos todos os mistérios da natureza, como o caminho do vento, ou como a vida se forma no ventre de uma mãe, também não podemos compreender completamente os planos de Deus, que está por trás de tudo. Por isso, comece seu trabalho pela manhã e continue se esforçando até o fim do dia. Não pare de agir, pois você não sabe qual de seus esforços dará frutos, se o primeiro, se o último, ou se todos eles juntos trarão bons resultados. Como é boa a luz e como é maravilhoso poder ver o sol brilhar. A vida é um presente. Então, mesmo que você viva muitos e muitos anos, aproveite cada um deles, mas lembre-se também que os tempos difíceis virão e podem ser longos. Tenha em mente que tudo nesta vida é passageiro. Jovem, aproveite a sua juventude. Deixe seu coração se alegrar nesta fase da vida. Siga os seus sonhos e o que encanta os seus olhos, mas faça isso com sabedoria, lembrando que cada escolha tem um peso e que um dia você prestará contas delas. Portanto, afaste a raiva e o ressentimento do seu coração e livre seu corpo do que lhe faz mal. Não desperdice essa fase tão breve, pois a juventude e o vigor da mocidade passam depressa. Eclesiastes, capítulo 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que cheguem os tempos difíceis e os anos em que você dirá: não sinto mais alegria em viver. Faça isso antes que a luz da sua vida comece a diminuir, como o sol, a lua e as estrelas que perdem o brilho, e antes que os problemas se tornem constantes, como nuvens que sempre voltam depois da chuva. Lembre-se dele antes que chegue o dia em que o corpo começa a dar sinais do tempo, quando os braços, os guardiões da casa, começarem a tremer, quando as pernas, os pilares do corpo, se encurvarem, quando os dentes, que são poucos, pararem de moer, e quando a visão, que olha pelas janelas, se escurecer, quando seus ouvidos se fecharem para os sons da rua, e o barulho da vida parecer distante, quando o sono for tão leve que o cantar de um pássaro o desperte, e as canções já não soarem como antes. Quando você começar a ter medo de altura e se sentir inseguro em seu próprio caminho. Quando seus cabelos ficarem brancos como as flores da amendoeira e até as coisas mais leves se tornarem um fardo. Quando o desejo e o apetite pela vida diminuírem, pois estamos todos a caminho da nossa morada eterna. E logo os que choram a nossa partida nos acompanharão em cortejo. Sim, lembre-se dele antes que o fio de prata da vida se parta, antes que a taça de ouro do nosso ser se quebre, antes que o cântaro se estilhasse na fonte e a roda se parta no poço, interrompendo o fluxo da vida.
E então nosso corpo, que é pó, voltará à terra de onde veio, e nosso espírito retornará a Deus que o deu. Tudo é uma ilusão, passageiro como um sopro, diz o sábio. Absolutamente tudo é passageiro. Além de ser sábio, o professor se dedicou a ensinar ao povo o que sabia. Ele refletiu, investigou e organizou muitos provérbios com cuidado. O professor buscou encontrar as palavras certas, aquelas que fossem ao mesmo tempo agradáveis e verdadeiras, escrevendo tudo com honestidade e precisão. As palavras dos sábios são como um estímulo que nos impulsionam, e como pregos bem fixados que nos dão firmeza. Elas são um presente que vem do nosso único pastor. E um último conselho, meu filho: tome cuidado. Escrever livros não tem fim, e estudar demais pode esgotar o corpo e a alma. Agora, depois de tudo o que foi dito, esta é a grande conclusão. Leve Deus a sério e viva de acordo com seus princípios, pois isso é a essência da vida humana. Porque, no final, Deus avaliará tudo o que fazemos, incluindo o que está escondido em segredo, seja bom ou seja mal.